Mas a medicina chinesa ela tem um corpo teórico muito interessante, um corpo teórico muito bom e prático e já usado e reutilizado de maneira milenar. Então isso foi replicado muitas vezes e se sabe o real efeito. Por exemplo, existe algo que nós chamamos de relógio biológico. O que é o relógio biológico? O relógio biológico ele diz que determinado órgão ou que determinada função funciona mais num período X do dia. Então, por exemplo, as funções do pulmão funcionam mais das 3 às 5 horas da manhã. As funções do intestino grosso funcionam mais das 5 às 7 horas da manhã. As funções do estômago funcionam mais das 7 às 9 horas da manhã, enquanto as funções do baço funcionam mais das 9 às 11 da manhã, e assim por diante, todos os órgãos do corpo, 2 horas do dia, tem horas específicas que ao longo aqui dos nossos episódios nós vamos falar, existem horas específicas que cada órgão funciona melhor, que ele funciona mais, justamente que é para ele se regenerar, para ele fazer a sua função de forma adequada. Por exemplo, o fígado funciona mais da 1 às 3 da manhã. Se você tiver algum problema da 1 às 3 da manhã, acordar, por exemplo, a pessoa acorda sempre da 1 às 3 da manhã, ou além de acordar da 1 às 3 da manhã, acorda com dor de cabeça da 1 às 3 da manhã, ou tem que levantar muito para tomar água da 1 às 3 da manhã. Este é o horário do fígado. Algum problema na função do fígado existe. Quando eu falo problema em função do órgão, eu não quero dizer um problema que apareça no exame convencional da medicina moderna, porque a medicina chinesa era antes de existir equipamentos. Hoje, lógico, existem equipamentos até para a medicina chinesa, existem máquinas computadorizadas para fazer diagnóstico, existe, tudo se modernizou, existe laser, existe uma série de coisas muito modernas. Mas o próprio corpo ele nos avisa quando ele está funcionando bem, quando ele está funcionando mal, e algumas coisas como fazer. Até as estações do ano. Né? Tem estações do ano que o estômago vai funcionar melhor, tem estações do ano que o estômago vai funcionar pior. O calor ele é bom para determinados órgãos e ruim para outros. Já o frio, ao contrário, é bom para uns e ruim para outros. A umidade excessiva pode fazer mal a determinado órgão. A secura excessiva no ar, alguns órgãos não vão funcionar como devem. Então, quando você busca o equilíbrio dessas funções, advém a saúde. Então, para a medicina chinesa, o que importa são as funções do corpo e, mais do que isso, é a relação das funções com os elementos da natureza. Então, a grosso modo, falando assim bem, para quem estuda medicina chinesa, lógico, estuda muito mais a fundo que isso, mas para que todos entendam, a grosso modo, a doença, dentro desta visão da medicina chinesa, é um desequilíbrio que ocorre entre o meu corpo, a minha mente, e o meio onde eu estou inserido. E esse desequilíbrio entre mim e o meio pode ser um trabalho, pode ser aquilo que eu estou pensando, pode ser o clima, pode ser uma alimentação que eu estou ingerindo, pode ser excesso de uma alimentação, falta de uma alimentação, pode ser o excesso de alguma atividade física ou falta dela, pode ser um excesso de uma atividade mental ou falta dela, pode ser excesso ou falta de uma atividade sexual, pode ser o excesso ou falta de uma atividade digestiva. Então, tudo isso nós vamos abordar dentro de uma avaliação clínica na medicina chinesa para poder fazer um tratamento adequado. Nós temos que abordar tudo isso. Ela começou com uma base filosófica. E quando eu falo na base filosófica, é porque naquela época, naquele período, nós voltando naquele período, o que tinha de pensamento chinês relativo ao homem era que nós, como fazendo parte da natureza, nós tínhamos uma influência direta a ela. Ou seja, o verão iria atuar de uma forma no corpo, o inverno iria atuar de outra forma no corpo, a primavera iria atuar de outra forma no corpo. E isso foi verificado ao longo de milhares de anos e foi provado. Então, a medicina chinesa, existem diversas teorias para explicar seu funcionamento. Uma das teorias é a teoria Yin e Yang. A outra teoria é a teoria dos 5 elementos, dos 5 movimentos. E outra teoria são a teoria dos canais e colaterais.
Então tem diversas teorias. A primeira teoria, que é a teoria do Yin e Yang, Yin seria algo que é frio, algo que é repouso, algo que é parado. Yang seria algo que é quente, algo que é movimento. O verão é Yang, o inverno é Yin. Uma doença com febre é Yang, uma doença com frio é Yin. O pé quente é uma deficiência de Yin porque é muito Yang. O pé frio é uma deficiência de Yang porque é muito Yin, deficiência de calor. Yang é função, Yin é estrutura, é forma. Então, por exemplo, se uma pessoa tem uma queda de cabelo e uma unha fraca, nós dissemos que, como sendo a estrutura Yin, é sempre quando eu falo de Yin, eu estou falando de estrutura. Então, se eu tenho uma queda de cabelo, eu tenho uma queda na minha estrutura. Se eu tenho uma unha fraca, eu tenho uma deficiência na minha estrutura. Então, dentro da medicina chinesa, nós colocamos que isto seria uma deficiência de sangue do fígado. Então, nós vamos fazer diversas relações. A primeira é Yin e Yang. E essa relação, qualquer doença pode ser classificada dentro deste Yin e Yang. Uma insônia, por exemplo, é à noite é Yin, o dia é Yang. Então, uma insônia, lógico, acontece à noite. Então, é uma deficiência de Yin de algum órgão. Nós temos que achar qual é o órgão. Os problemas que pioram à noite, qualquer problema que piora à noite, a pessoa tem tosse. É um problema de pulmão? Sim, é um problema de pulmão. Mas esse problema está acontecendo à noite, a tosse aumenta à noite, então é uma deficiência de Yin do pulmão. Agora, essa pessoa tem muita tosse durante o dia e não tem à noite, então é uma deficiência do Yang do pulmão, da função do pulmão. E assim por diante, qualquer desses órgãos. Então, como a noite é Yin, por exemplo, se você comer muito tarde da noite, você está trabalhando o estômago que não era para ser trabalhado. Então, comer muito tarde da noite vai enfraquecer o Yin do estômago. E quando enfraquece o Yin do estômago, a pessoa começa a ter o quê? Sintomas clássicos: azia, queimação, refluxo. Algumas pessoas têm uma deficiência tão grande de Yin do estômago que sangra a gengiva. Algumas pessoas têm uma deficiência tão grande de Yin do estômago que vai ter um lado seco. Então, para nós da medicina chinesa, não importa se a pessoa tem uma gastrite, se ela tem um refluxo, se ela tem uma azia, se ela tem uma gastroenterite aguda, não importa o nome da doença, nós vamos classificar ela, saber qual órgão que está com problema, ou quais órgãos, que às vezes é mais de um, classificar dentro do Yin e Yang e classificar dentro das síndromes, que as síndromes são o conjunto de sinais e sintomas relativos àquela desarmonia. Então, por exemplo, uma pessoa tem sinusite, mas essa pessoa tem uma sinusite com muito frio, uma sinusite fria, por frio no pulmão. Tem outra pessoa que tem sinusite quente, por calor no pulmão. Essa pessoa que tem uma sinusite fria, por frio no pulmão, vai ocorrer coriza clara, branca, não muito pegajosa. E já a pessoa que tem calor no pulmão vai ser uma coriza amarela, bem pegajosa. O tratamento dentro da medicina chinesa é o oposto. Dentro da medicina moderna, poderia ser o mesmo tratamento, de repente indicar um antibiótico ou qualquer outra coisa que o profissional de saúde vai indicar para essa ou aquela pessoa. Dentro da medicina chinesa, não importa o nome da doença, importa a síndrome, se é mais Yin, se é mais Yang, se é mais frio, se tem mais calor. Então, uma das estruturas de pensamento é a teoria Yin e Yang. A segunda estrutura, que é bem importante também, é a teoria dos 5 elementos, ou 5 movimentos. Então, essa teoria diz o seguinte, que na natureza, se nós observarmos na natureza e no homem, nós temos 5 coisas primordiais. Quais são essas 5 coisas primordiais? Nós temos as qualidades de 5 coisas primordiais que tem na natureza. Então, foi feita uma analogia. Quais são essas qualidades? Nós temos a qualidade da água. A água é o quê? Frio. A água permeia todos os lugares. Nós temos a qualidade da madeira. A madeira tem um livre fluxo, tem um crescimento. Nós temos a qualidade do fogo, que aquece. Nós temos a qualidade da terra, que transforma. Então, tudo aquilo que transforma está ligado ao elemento terra. Nós temos a qualidade do metal. Metal firme, limpa. Então, tudo aquilo que é firme, que limpa, está caracterizado dentro do elemento metal. Tudo aquilo que é frio, o inverno, a cor escura, o rim, a bexiga, o ouvido,
está classificado dentro do elemento água. Tudo aquilo que é verde, que tem as características da madeira, o fígado, que faz um livre fluxo, que faz com que haja um livre fluxo de sangue, que faz o tempo todo o corpo se limpar, desintoxicar, o tempo inteiro, que é um órgão muito importante porque depende do funcionamento, os outros órgãos vão depender do funcionamento dele. Então é como se fosse um técnico de futebol, por exemplo, num campo. Ele é que posiciona cada jogador. Então, se o fígado estiver mal numa pessoa, vários problemas podem acontecer. Ele gera o livre fluxo de sangue. Uma pessoa que tem cãibra, para a medicina chinesa, não tem o livre fluxo de sangue. Onde há o problema? No fígado. Uma pessoa que tem tontura, na medicina chinesa, tem problemas relacionados ao fígado porque não tem um livre fluxo de sangue. Uma pessoa que não tem um livre fluxo de sangue, que pode ter uma deficiência de sangue, o sangue, ou seja, os nutrientes compostos pelo sangue vão fortalecer o cabelo, vão fortalecer a unha, vão fortalecer os tendões. Então, se a pessoa tiver tendinite, se a pessoa tiver unhas fracas, se a pessoa tiver cabelo que tem queda, na medicina chinesa nós relacionamos com o elemento madeira. Madeira é verde, a cor verde, o sabor é ácido. Se nós colocarmos o elemento fogo, todos os elementos no corpo que têm características do elemento fogo, que pertence a esse elemento, por exemplo, a cor vermelha, por exemplo, o coração, os vasos sanguíneos, o sistema cardiovascular em todo, não só a parte circulatória que eu falei que tem a ver com o fígado, mas toda a parte da parte circulatória tem a ver com o elemento fogo. O elemento fogo para a medicina chinesa não tem a ver só com o coração, mas tem a ver com o coração, tem a ver com o intestino delgado, tem a ver também com a absorção, também, porque o fogo queimando absorve. Se você não tem um fogo suficiente para queimar o alimento, esse alimento vai embora sem ser digerido. Então é importante este fogo no intestino delgado estar em uma quantidade adequada, ou seja, a função dele está de forma correta para ser assimilado os nutrientes. A função do coração é importante estar em uma quantidade adequada, porque se ela não estiver muito adequada, pode acontecer de muito fogo, euforia, ansiedade, impaciência, ou pouco fogo, apatia, cansaço, sem disposição para enfrentar a vida. Muito fogo, a pessoa começa a ter problemas de sono, insônia, inquietação. Um pouco fogo, a pessoa pode querer dormir o dia inteiro, hipersônia. E aí a medicina chinesa classificou também o elemento terra, como eu falei, é o elemento que gera todas as transformações. E o que gera as transformações para a medicina chinesa, o órgão ou os órgãos que ela mais relacionou ao elemento terra, ao movimento terra, quando eu falo elemento é a forma de funcionar também, é o estômago e o baço. O estômago e o baço são importantíssimos. Porque se não existe terra no nosso meio ambiente, claro, hoje tem hidroponia para criar uma planta, mas se não tem a terra, nada acontece, as coisas acontecem em cima da terra. Por essa analogia, o estômago e o baço são pertencentes ao elemento terra. Então, qualquer problema relacionado à transformação, à assimilação, relativo ao estômago, relativo ao baço, a própria fome está ligada ao elemento terra. Se tivermos um elemento terra forte, teremos os músculos fortes. Se temos, por exemplo, celulite, existe aí algum problema de baço ou estômago. Se temos problemas nos lábios, existe problema aí de baço ou estômago. Como eu falei, problemas relacionados ao elemento água, rim, bexiga, refletem no ouvido. Problema relacionado ao elemento madeira, fígado, vesícula biliar, além de todas as funções que a gente sabe que eles têm, que são mais de 500, refletem nos olhos. Então, problemas nas vistas, os olhos fracos. Claro, a pessoa vai utilizar um óculos, sim, mas não vai resolver o problema utilizado o óculos. Essa fraqueza nos olhos ao longo da vida, isso é porque houve enfraquecimento do fígado. Pessoas que têm toda hora herpes labial, tem algum problema aí na parte do baço, do estômago. Pessoas que têm afta na língua, a língua tem a ver dentro da medicina chinesa com o elemento fogo, falar, elemento fogo, que enrola a língua, elemento fogo, uma pessoa gaga, elemento fogo. Mas o que?
afta na língua. Elemento fogo tem excesso de calor no coração. Elemento fogo tem afta. Uma pessoa que tem bastante afta, se você fizer todas as ligações do elemento fogo, você vai saber e ter certeza que essa pessoa é muito ansiosa, muito impaciente. Uma pessoa que gosta de pintar, por exemplo, cabelo de vermelho, só usa roupa vermelha, é uma pessoa muito agitada, porque ela está com o movimento fogo em excesso. Comece a observar isso.